A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus. Se inscreva aí no nosso canal, em nome de Jesus. Nos ajude e compartilhe essa mensagem abençoada da parte de Deus, amém? Hoje eu vou tratar de um assunto bastante peculiar, amém? E todos nós, abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus, em João capítulo 10, versículo a partir do 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Amém? Queridos, uma das funções de Satanás é matar, roubar e destruir. E hoje eu vou falar de um assunto bastante relevante, que é o casamento. E nós sabemos que no mundo atual, muitos casamentos têm se destruído, né? Porque o diabo tem destruído. Ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então, uma das coisas que mais tem matado o relacionamento é a falta de fidelidade no relacionamento. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 14. Diz assim: não adulterarás. Amém? Agora vamos ler o 21, em nome de Jesus, que diz assim, que eu não devo cobiçar nada do que é do próximo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Cadê o 21? Não, Êxodo 20 e o 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Mateus 5 e 28 diz a seguinte palavra, Deus dizendo ali sobre o adultério. Amém? Mateus capítulo 5 e o versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus, a partir do 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, você olhou com desejo, cobiçou-la, né? No seu pensamento, você já cometeu o adultério. Amém? Agora vamos para uma das partes bastante interessantes que está em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4. Diz assim, numa versão atualizada: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais, ou seja, os prostitutos, e os adúlteros, ou seja, os que vivem adulterando, traindo a sua esposa. Amém? Então Deus vai julgar prostituto e adúltero. Amém? Em nome de Jesus, honre o seu casamento, seja fiel ao seu casamento. Amém? E outra palavrinha também que não pode deixar de ter no relacionamento é o perdão. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Em Lucas, capítulo número 17, versículo de número 3 e o 4, diz assim: tende cuidado de vós mesmo, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Então, uma das coisas que Satanás mais odeia quando o casal faz é se perdoar, porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando o casal se perdoa, ele está dizendo assim para Satanás que ele venceu, que ele está vencendo. Quando eu digo ele, o casal, em nome de Jesus, quando se perdoa, Satanás fica furioso. Amém? Porque no perdão há reconciliação. Amém? Então nós falamos de adultério, agora aqui sobre o perdão. Nós vamos falar agora outra palavra, que é respeito no relacionamento. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Diz assim a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo de número
28 diz assim: sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. O 29 diz assim: pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Agora eu tenho o versículo de número 33. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Amém? O amor, ele tudo suporta, mas é necessário ter essas coisas, e uma delas é o respeito. Agora vamos ver aqui outra coisa que o marido também e a esposa não devem fazer. Em Colossenses, capítulo número 3, versículo 18 e 19. Colossenses, capítulo 3, 18 e 19, diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Ou seja, se ela obedece ao Senhor, ela é submissa a Deus. Se ela é submissa às vontades de Deus e tem Deus como Senhor, ela obedece. Então ela vai obedecer ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria, ou seja, não irrite, né? Da mesma maneira, as mulheres, em nome de Jesus, pois em Provérbios diz que é melhor morar numa casa deserta, pequena, do que morar numa casa espaçosa, ampla e com a mulher briguenta. Amém? Da mesma maneira, o marido também. Então, não vamos fazer isso. Amém? Porque Satanás veio para isso, para matar, roubar e destruir. Amém? Então vamos falar aqui a respeito agora sobre alguns conselhos sobre como a mulher deve se comportar. Em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: como a mulher deve se portar e se comportar e se vestir. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. O que é uma pessoa decente, irmão? Vamos ver aqui. É a mulher que ela é reservada, né? Ela se comporta, ela se apresenta ou se veste apropriadamente, que cumpre o seu propósito. Isso é mulher, decente. Então vamos continuar lendo aqui. Continuando, diz assim: com decência, modéstia e discrição. O que é modéstia, irmão? É que não se veste para aparecer, para chamar a atenção. Ela é discreta, não com tranças, nem com ouro ou pérola, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que professam servir ao Senhor. Amém? Então esses são alguns requisitos de uma mulher que se porta como uma mulher em Cristo, que obedece a Deus. Amém? Não com roupas chamativas, escandalosas, né? Pois isso também tem atrapalhado muito no relacionamento. Roupas curtas, chamando lascívia, visando os homens a olharem, para ela. Então vamos ver aqui mais em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo número 3, versículo 1, diz assim: da mesma maneira, esposa, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, seja convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. O que é que Pedro está querendo dizer aqui? Se uma mulher tem um marido que não é evangélico, e se ela se porta de maneira honrosa, o seu procedimento, através do seu procedimento, seu modo de viver, ela vai ganhar o seu marido para Cristo. Amém? Versículo número 2, continuando: testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, os que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, ou seja, as roupas, as joias, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que se não desvanece. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Desvanecer, vai passar tudo isso, luxo, joia, cabelo, sabe? Mas o interior não, o interior é diferente.
Quando a mulher é mudada, um homem é mudado interiormente, ele é diferente. Ele disse: pelo contrário, seja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável. A mulher é amável e cordada, ela é cordial. Ela sabe tratar, ele sabe tratar, o que é de grande valor na presença de Deus. Amém? Sara antigamente chamava Abraão de Senhor. O versículo número 7 diz assim: exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e corrideira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Então aqui vai mais um recado de Deus. Você está vivendo de forma não amigável dentro do relacionamento, e você vai orar, suas orações não vai passar do teto. Amém? Então veja como é muito importante o relacionamento em Deus. Lembre-se que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então mais um recado aqui de Deus sobre aqueles casais que brigam e um vai dormir para um lado, outro vai dormir para o outro. Vamos ver o que a Bíblia diz, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo número 7, e o versículo 1 diz assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha, ou seja, se afaste de relações sexuais com qualquer mulher. Você vai se prostituir, você não faça isso. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos neguei um ao outro, exceto por mútuo consentimento, ou seja, chegarem em um acordo. Foi mútuo. Se juntaram e disseram assim: eu vou me separar, mas para quê? E apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Ou seja, se você vai se consagrar a Deus, você tem que avisar o seu cônjuge. A única separação é para oração, consagrar a Deus a sua vida. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Amém? Se for para você se separar, e dormir lá e não querer se juntar mais seu marido, mais sua esposa, se você for se separar, que seja para a oração, para se consagrar, e avise, para depois a esposa não estar dizendo que você está o abandonando. Amém? Da mesma forma a mulher. Às vezes muitos varões é cheio da graça, cheio do poder, muitas varoas são assim, mas no relacionamento não vivem a vida de acordo com a palavra de Deus. Aí depois dá lugar a Satanás. Amém? Em nome de Jesus. Fica aqui alguns conselhos sobre o casamento. São vários, queridos. O vídeo ia ficar bastante longo. Amém? Mas eu dei uma resumida aqui para que Deus venha ajudar você. Amém? Agora eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pai da glória, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que não é fácil. No relacionamento o Senhor odeia o divórcio. Muitas pessoas têm colocado o divórcio como uma solução, mas não é a solução. A solução é viver para Cristo, obedecendo a Ti, porque só assim cumpriremos a Tua vontade, Senhor. O Senhor, em Malaquias 2:16, diz que Tu odeias o divórcio. O divórcio foi permitido por conta da nossa dureza do nosso coração. Pai, vai quebrando todo o laço, vai colocando a paz em nome de Jesus em cada vida, Senhor, em cada casal, Pai. Em nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, Pai, despedaça, Pai, os ferrolhos de ferro, quebra todo o laço do inimigo, Pai, na vida desse casal, que venha a ver essas qualidades, essas características neles. Em nome de Jesus, dá a paz, Senhor, àqueles que estão agora perturbados. Em nome de Jesus, fica conosco, ontem e hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Coloque em prática e Deus irá te honrar. Amém? Fique com Deus.